Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Esse é meu canal, o canal da Mari Thaís. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? E desde já, deixe seu like, se inscreva no meu canal e comente, envie aí esse vídeo, tá? Para os seus amigos, tá bom? Para você que está chegando aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, como é bom você acordar, né? Com alegria, sentir a presença do Senhor. Como é bom você acordar com gratidão, né? Por tudo que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas. Assim eu estou no dia de hoje. Eu já acordei, né? Já fiz as minhas orações, eu fui na oração da manhã na minha igreja, muito gostoso. Eu recomendo a você que pode, que tenha a sua oportunidade, que tenha um trabalho de oração aí perto da sua casa, próximo à sua casa, uma igreja. Vai orar, vai buscar. Não tem nada mais gostoso do que você buscar a tua face, do que você falar com o Senhor e Ele falar contigo, e você se despejar na presença dEle e dizer para Ele tudo que você sente, tudo que você precisa, né? É muito bom, gente. Então, assim, eu recomendo. Procure um ministério, uma igreja. Não é sobre religião, não. É sobre a comunhão com Cristo, sabe? Isso é muito necessário. Talvez as pessoas falem assim, Mari, mas é necessário ir para uma igreja? Eu posso orar dentro da minha casa. Não, irmãos, é muito bom você ter esse contato, sabe, com Jesus. Porque a igreja, eu sei que é a parede, né? São paredes. A igreja, na verdade, somos nós. E nós precisamos entrar dentro de um templo, buscar a face do Senhor, viu? E nesta manhã, qual é a palavra que eu tenho para falar para vocês, né? A palavra que eu tenho para dizer para vocês é se dedicar na obra do Senhor, tá? Eu não sei qual é a limitação que você tem. Talvez você... Maria, eu não sei falar muito bem. Talvez, Mari, eu sou uma criança. Talvez, Mari, eu sou um jovem, né? Ou eu sou uma pessoa idosa. Não diga que você não saiba. Não diga quem você é, tá? Porque o Senhor é aquele que te capacita. O Senhor é aquele que te dá sabedoria, tá? Então, assim, o que eu tenho para dizer para você, se levanta e pergunte para o Senhor, Senhor, qual é o meu chamado, né? Será que o Senhor me chamou para quê? Será que o Senhor me chamou para evangelizar? Para ir lá nos hospitais? Para pregar a palavra de Deus? Será que o Senhor me chamou para falar, olha, Jesus te ama? Será que o Senhor te chamou para você louvar? Será que o Senhor te chamou para pregar? Será que o Senhor te chamou para você fazer o dom da caridade, para ajudar as pessoas, para observar aquela pessoa que está precisando, que está necessitando? Será que o Senhor te chamou para orar, né? Será que o Senhor te chamou para interceder, para buscar? Para que o Senhor te chamou? Qual é o teu chamado? Você já fez essa pergunta? Você já parou para pensar qual é o teu chamado? Gente, se você não parou para perguntar a si mesmo e ao Senhor qual é o teu chamado, eu te convido a fazer isso agora, viu? Porque o Senhor, Ele conta comigo e Ele conta com você também. É necessário que nós venhamos, dobrar nossas manguinhas, arregaçar nossas mangas e fazer a obra do Senhor. O Senhor conta conosco, viu? O Senhor conta conosco. Talvez um dia você prometeu algo para o Senhor. Talvez você falou, Senhor, eu vou fazer isso, isso, isso. E hoje o Senhor te cobra e Ele fala, cadê? Será que você tem esquecido? Será que você se esqueceu? Mas todavia o Senhor não esqueceu da promessa que você fez um dia a Ele, viu? Hoje, na oração da manhã, o assunto foi sobre isso mesmo. Deixa eu posicionar vocês aqui, melhor aqui. O assunto foi esse mesmo. Quantas das vezes nós se prometemos algo para o Senhor, fazemos um voto com Deus. Mari, mas como assim? Gente, é verdade. Ana,
ela fez um voto com Deus, né? Quem é Ana, Mari? Ana, na Bíblia, ela queria ter um filho e ela não podia ter filho devido à velhice, à idade, e todos os dias ela ia no templo orar ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ana, ela chorava, ela copiosamente, ela chorava muito, sabe? A alma dela era amargurada porque ela queria muito ter um filho e ela sofria muito por isso, né? Porque ela queria ter o filho e o Senhor um dia prometeu que daria um filho a Ana. E as pessoas perguntavam assim para Ana, dentro da igreja: Ana, por que você está assim? Você parece que está alcoolizada, você parece que está bêbada. E ela falava: não, eu não estou, eu estou chorando porque eu quero muito, né, um milagre, eu quero muito um meu filho, eu quero ter meu filho nos braços. Talvez você tenha passado por isso, né? Talvez você tenha estado tão triste, as pessoas perguntam: o que você tem? O que está acontecendo? E você fala: eu quero uma bênção, eu quero o meu sonho, eu quero o meu milagre nas minhas mãos, né? E a Ana falou: eu não estou embriagada, eu estou amargurada de espírito. Ana chorava, Ana estava muito emotiva, porque ela queria a bênção que o Senhor um dia prometeu. E é nos momentos que quando a gente está mais, com o coração mais aquebrantado, é nesse momento que o Senhor, Ele chega e entrega a nossa vitória. Por isso que eu falo para vocês, tá triste, tá muito angustiado, dobra teu joelho, fala com o Senhor. O Senhor, Ele sabe o que você quer, mas Ele quer saber da sua boca o que você necessita, tá bom? E Ana, ela fez um voto com Deus. Ela fez um voto que ela entregaria o teu filho na casa do Senhor. E assim ela fez. Como, Mari? O Senhor entregou para Ana o filho Samuel. A bênção tão esperada chegou na vida de Ana. E Ana, ela fez desta maneira, conforme o voto que um dia ela prometeu para o Senhor. Você está entendendo o que o Senhor está querendo te dizer para você nesta manhã? O que é que você tem prometido para Ele, hein? O que é que você prometeu e hoje você esqueceu? Você se esqueceu? Você até começou a fazer, mas depois você fala: deixa pra lá, né? Não, o Senhor quer que você cumpra o voto que você fez a Ele. A palavra do Senhor diz que é melhor a gente não fazer voto do que fazer o voto e não cumprir. Então, presta atenção, se liga aí, hein? Fez um voto com o Senhor, cumpra. Não vai esperar o Senhor cobrar. Não vai esperar o Senhor requerer de você. Isso aconteceu comigo, sabe, irmãos, amigas e amigos? Isso aconteceu comigo. Uma vez eu fiz um voto com o Senhor. Se o Senhor curasse o meu filhinho amado, o meu filhinho nasceu saudável, minha gestação foi tranquila, graças a Deus. Mas o meu filho apresentou, após alguns dias de nascido, uma icterícia, que é o amarelinho, amarelidão, né? Vocês já viram falar isso? Então, gente, meu filho nasceu amarelinho. E ali no hospital, os médicos não observaram, liberaram e me deu alta. Mas quando eu fui chegando em casa, eu observei que ele não estava numa cor normal, né? E ali nós pagamos um médico particular, né? E a médica correu e falou: não, o seu filho precisa e necessita ser internado. E quando nós fomos ali internar meu filho, eu lembro que foi no dia do meu aniversário, no dia 2 de setembro. O meu filho pequenininho, né? E ele todo amarelinho, sabe? E eu desesperada, porque eu tinha acabado de ter ele, estava com os pontos, eu estava muito triste, muito sensível, né? Porque eu queria estar com meu filho dentro da minha casa, no conforto da minha casa. Mas o Senhor permitiu eu ir para o hospital. E eu lembro muito bem que naquele dia eu estava muito triste, porque eu deveria ficar junto com ele,
por conta que eu amamentava e eu precisava de uma acompanhante para estar comigo devido eu ainda estar operada, né? Então eu lembro que, né, a minha mãe ficava comigo noite e dia naquele hospital e a minha sogra e o meu esposo ficava intercalando um ao outro, né? Meu esposo trabalhando para cuidar das crianças, né? Então todo mundo fez aquela força-tarefa para ajudar naquela situação que eu me encontrava. E todos os dias colocava no meu filho aquela luz, né? Os irmãos, vocês sabem, aquela luz, né? Na incubadora que ficava tomando aquele calor, né? E aí ele tão pequenininho, né, colocavam aquela faixinha nos olhos dele, né, porque ele não podia ter aquele contato nos olhos, né, diretamente, e deixava ele peladinho, sem roupinha, e eu ficava assim tão triste, porque era noite e dia ele dentro daquela incubadora, dentro daquela caixa, sabe? E eu ficava muito triste porque o enxoval do meu filho era a coisa mais linda do mundo, tinha as melhores roupinhas, mas ali dentro daquele hospital não poderia pôr roupinha nele, ele tinha que ficar, né, sem roupa, de fraldinha, não muito de fraldinha. E ele ficava muito irritado, né, porque ele queria ficar no meu colo, ele queria sentir a mim, né, mas ele não podia, porque se ele não ficasse ali, ele não ia ter resultados, né? E todos os dias, na hora que a doutora vinha para fazer o exame, né? Eu não me recordo o nome desse exame, mas vocês sabem. Todos os dias, em vez de diminuir, aquilo ali só aumentava. E aí eu estava muito desesperada, porque eu ficava preocupada com as crianças, com o meu esposo aqui em casa e preocupada com o meu filho lá. Eu queria ir embora dali, eu queria sair dali, eu queria fugir dali, eu não podia. Mas teve um dia, eu fiquei ali por 7 dias, gente, 7 dias dentro daquele hospital. E teve um dia que eu fiz um voto com o Senhor dentro do banheiro daquele hospital. Eu desesperada, porque eu não tinha solução. Eu queria assinar um termo e ir embora, mas eu não poderia sair dali, porque se acontecesse algo mais grave com o meu filho, a culpa seria minha, a irresponsabilidade seria minha. E eu falei: Senhor, me tira daqui, Senhor, que eu vou fazer um voto contigo. Eu vou pregar a tua palavra. Eu vou pregar a tua palavra. E eu vou fazer a tua obra. E eu não vou deixar de nenhum dia servir a ti. E imediatamente, irmãos, parece que o Senhor ouviu. Eu tenho certeza que ele ouviu. Imediatamente, no próximo exame que foi feito no meu filho, já começou a ficar ok, né? Não totalmente, mas a médica viu que ele estava muitos dias ali. E ela falou assim: pode levar o seu filho embora, pode ir para casa, mãezinha. E eu fiquei muito feliz, né? E quando cheguei em casa, a gente começou a dar aquele banho de picão, né? Que antigamente era curado só com aquilo, não é? O amarelão das crianças. E ali eu comecei a fazer todos os cuidados que a minha mãe, que as pessoas mais antigas me orientavam. E eu fui cuidando do meu filho daquela maneira. E na próxima consulta que eu tive com aquela médica, ela disse para mim: o seu filho está curado, né? Primeiramente, ela ficou assim, maravilhada, porque o Senhor tinha feito um milagre na vida do meu filho, né? E aí, gente, eu fui fazendo o que eu tinha prometido para o Senhor. E o Senhor começou a me abençoar. Hoje o meu filho tem 3 anos de idade, saudável, lindo, inteligente, arteiro demais. Mas com o decorrer do tempo, eu comecei a esquecer do que eu havia prometido para o Senhor. No decorrer do tempo, eu comecei a ficar muito ocupada com as coisas, a obra de Deus. Eu fiquei muito ocupada tentando organizar aquilo, organizar um grupo, o círculo de oração, a minha vida particular, tudo.
Eu me preocupava com tudo, mas eu não me preocupava com aquilo que o Senhor um dia eu havia prometido ao Deus. Aí começou a vir os convites para levar a palavra de Deus e eu sempre negando. Comecei a negar. Eu comecei a esquecer do que o Senhor tinha feito na vida do meu filho. E eu comecei a negar. Não eram muitas oportunidades que vinham, mas as que vinham eu negava. Eu fazia a obra de todas as maneiras, mas eu não fazia a obra que um dia eu havia prometido para o Senhor. Até que um dia uma irmã falou assim: você pode trazer a palavra numa igreja tal? Eu comecei a olhar as dificuldades. Eu falei assim, vai ser difícil, eu com 3 crianças, como que eu vou lá levar a palavra? Tá difícil, tá corrido, meu esposo vai estar trabalhando, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Colocando dificuldade no meu chamado. Aí a pessoa que me convidou falou, amém, tudo bem, não tem problema. Aí outro dia, me convidaram também para trazer a palavra na tarde da bênção. E aí, já tinha tido uma outra situação que eu ia receber visita. E eu peguei e falei, não posso não, eu vou receber visita. Mas eu poderia muito bem falar para a visita vir outra hora. E eu falei, não posso, né, tal. Olha só, irmãos, irmãs, amigas e amigos, não demorou muito. Passou, acho que foi na outra semana, eu entrei num estreito tão grande. Eu fui fazer um procedimento, um exame. E naquele exame, tranquilo, deu tudo certo. Passado no final do dia, eu indo para a igreja, na porta da igreja já comecei a passar mal, né? E aí eu falei pro meu esposo, me leva para casa que eu vou ficar deitadinha, eu tô sentindo um desconforto, uma dor de cabeça, um mal-estar. E aí quando eu cheguei na minha cama, eu falei pro meu esposo, pode voltar pro culto, porque eu só preciso descansar um pouquinho e daqui a pouco eu tô bem. De repente eu comecei a ter calafrios, eu comecei a bater os dentes, eu comecei a ter frio, eu comecei a ter febre, eu comecei a ter muita dor de cabeça, muita dor no corpo. Meu esposo mandou mensagem, aí, você melhorou? Eu só mandei a foto para ele. Depois eu mostro a foto que eu mandei para ele. Eu coberta, tava um calor, aqui na minha cidade é muito quente. Tava um calor, e eu de coberta e batendo os dentes. Eu só tirei a foto para ele ver. E eu não tinha nem força de falar para ele vir embora. Eu só mostrei a foto. Eu não terminei nem de desligar, de mandar a mensagem direito, ele já estava aqui em casa. E veio todo preocupado, muito preocupado comigo. E aí ele ficou desesperado, ele, vamos pro pronto-socorro. Eu falei, não. Imediatamente ele orou por mim, sabe? Pôs a mão na minha cabeça e aquilo ali já começou a melhorar. Jantei um pouquinho, veio minha mãe, minhas crianças, jantei. Mas quando foi de madrugada, aí a coisa pegou. Exatamente mais ou menos 1h da manhã eu comecei a ter uma sensação que eu estava morrendo. Eu comecei a não conseguir respirar. E aí eram os gases. Minha barriga parece que estava, né, em cima do meu queixo. Eu não conseguia respirar, procurando fôlego para respirar, e eu não conseguia ter o ar, né? E eu ficava, sabe, assim, eu estava desfalecendo. Eu não sei se minha pressão caiu, não sei o que aconteceu. E imediatamente eu comecei a ter vômito, né? E ali eu fiz tudo. Meu esposo falou, vamos para o hospital. Eu, não. Porque eu sentia que aquilo ali era espiritual. Era algo que o Senhor estava requerendo de mim. E eu comecei a falar, estou sendo provada. O Senhor está me provando. Senhor, por que o Senhor tem me provado tanto assim? O que está acontecendo? Eu não sou uma pessoa ruim. Eu não faço nada de ruim para as pessoas. Eu faço a tua obra com carinho, com amor. Eu ajudo as pessoas. Perfeito é só Deus, tá, gente? Eu não quero dizer que eu sou uma pessoa perfeita, mas a gente busca sempre estar fazendo, sempre estar no caminho da perfeição, não é verdade? Fazendo o que o Senhor diz. Sejais perfeitos como eu sou, né? Mas a gente é muito falho, a gente é muito pecador. Mas eu falava, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Imediatamente veio como flecha
uma flecha dentro do meu coração e dizendo: cadê o que você prometeu para mim? Você prometeu para mim, e você cadê? Ah, Mari, mas será porque é porque o Senhor, ele é vingativo? Não. Não fazeis voto com o Senhor. Se você prometeu a fazer, se você prometeu que iria, se você prometeu que iria dar algo para o Senhor, cumpra. Cumpra aquilo que você prometeu. E vai fazer o teu chamado. Corre, porque o Senhor, ele te prende, ele te pega. E quando ele vai te dando corda, ele vai te dando oportunidade, ele vai te dando corda. Mas quando o Senhor, ele puxa, quando o Senhor puxa essa corda, ai, 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 era momentos de dor. Até hoje meu esposo fala: amor, eu fiquei preocupado com você aquele dia. Você gemia, amor. Irmãs, eu gemia, eu não tinha mais força. No outro dia, eu estava super bem. Quando eu falei para o Senhor: tá bom, Senhor, eu já sei, eu não vou sofrer mais. E o Senhor falava ainda para mim: vai esperar eu tocar naquele? Nossa, gente, a partir daquele dia, o Senhor me deu uma nova oportunidade. Talvez o Senhor tenha te colocado num funil. Talvez você tenha estado num funil. As coisas estão travadas na sua vida. Talvez você fale assim: meu Deus, o porquê? Hoje vocês sabem, Deus está me usando para falar contigo. Também estou pregando aqui, viu? Deus está me usando para falar contigo. Tira essa vergonha, tira esse medo, tira essa frustração, tira esse vitimismo, tira essa sensação de incapacidade e vai fazer o que eu estou mandando você fazer. Porque é o Senhor que te justifica, é o Senhor que te capacita. Eu lembro que há 3 anos atrás, quando meu bebê tinha nascido, o meu irmão, ele até falou para minha mãe. Ele falou assim para minha mãe, assim: mãe, tadinha da Mari. Mãe, ela não vai conseguir criar essa criança. Porque quando ele viu a situação que eu estava, um menino todo amarelo, né? Estavam colocando até problemas na criança, dizendo que será que é aquilo, será que é isso, será que é um problema, né, maior do que aquilo, né? E meu irmão falava para minha mãe: mãe, tadinha, vou morar bastante para Mari, porque ela não vai conseguir criar essa criança. Gente, o meu filho tá lindo, meu filho é saudável, meu filho é maravilhoso, ele é inteligente, ele é arteiro. Eu falo: Leandro, você é uma bênção. Ele chama o nome do meu esposo, Leandro. Eu falo: Leandrinho, como você é arteiro, Leandrinho. E hoje ele ama cantar, ele é um levita da casa do Senhor. Para honra e glória de Deus, ele gosta só de corinho de fogo, ele gosta só de louvor de reteté, corinhos pentecostal. E assim, irmãos, o que eu fiz? Eu me levantei e eu preguei a palavra de Deus. Sábado passado, eu mesma falei para o Senhor: eis-me aqui. Aí a minha mãe, que ela é dirigente, ela com a irmã Bianca, da Tarde da Bênção da nossa igreja. E ela me fez o convite. Aí eu peguei e falei assim: amém, eis-me aqui, eu vou pregar a palavra de Deus. E daquele dia em diante eu estou sentindo assim como se eu estivesse renovada. O Senhor me deu uma nova oportunidade para viver. O Senhor falou para mim assim: agora eu quero que você faça isso, isso e isso. Por que eu estou contando esse testemunho? Estou contando esse testemunho para você, para mostrar para você que Deus tem uma obra grande na tua vida. Não se acovarda, não precisa temer. Até hoje eu falo para o Senhor: Senhor, eu não sei falar, mas é o Senhor que vai falar por mim, é o Senhor que vai me direcionar, é o Senhor que vai me dando estratégia, é o Senhor que vai na minha frente. E eu tô assim, gente, em todos os sentidos, o Senhor tem trabalhado diferente na minha vida. Mas primeiro eu precisei passar pelo processo, para entender o propósito de Deus na minha vida. Então, gente, essa é a palavra que eu tenho para dizer para você. Tem um chamado de Deus, tem algo que está aí no teu coração, prometeu algo para o Senhor,
o Senhor revelou, o Senhor mostrou, o Senhor falou que um dia faria, que, né? Por que você está aí de braço cruzado? Vai esperar acontecer o pior? Porque o Senhor, Ele é amor, mas Ele também é justiça, tá? Então, gente, eu estou de pé, eu estou firme hoje, porque o Senhor falou comigo e eu tive essa experiência com o Papai do Céu, tá bom? E glória a Deus e aleluia, e glória a Deus e aleluia. E eu quero estar mais presente aqui no canal, quero estar mais presente no canal, porque esse canal, ele não é à toa. Eu tenho certeza que esse canal no YouTube não é à toa que o Senhor colocou esse canal na minha vida e colocou vocês aqui também para me assistir, tá bom? Tenho certeza que há um propósito no meio disso tudo. Então, ó, glória a Deus, levanta a tua cabeça, faça a obra, não deixe o Senhor puxar, não deixe o Senhor cobrar de você, não, hein? Faça a obra por amor. Gasta o seu tempo com o Senhor. Tem um louvor, gente, eu não tava nem ouvindo mais louvor, eu tava tão relaxada que eu queria cantar sempre os mesmos hinos. Eu queria louvar na igreja, quem é evangélico entende, eu queria só louvar os mesmos hinos. Tá certo que os louvores antigos são muito bonitos, mas e o empenho? E o chamado de louvar, de ensaiar, de cantar, de buscar, de estudar, né? Então, assim, tem um louvor que ele é assim, ó. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. É isso, irmãos, né? Eu vou cantar direitinho pra vocês, peraí. Gente, achei aqui o louvor, vou cantar aqui pra vocês, ó. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. É tipo assim, eu preciso ensaiar mais. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Aí essa parte que eu mais gosto. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Gasta tudo com o Senhor, viu? Gasta a sua melhor roupa, gasta o seu tempo com o Senhor. Dedica para o Senhor tudo na tua vida. Ele é o dono dos teus dias, ele é o dono da tua alegria, tá bom, gente? É isso que eu queria falar com vocês. Vou colocar vocês aqui e vou ensinar vocês a fazer hoje uma vitamina de abacate. Gente, esse abacate, ele tá aqui em casa, já faz um tempinho que ele tá aqui. E eu não tenho tomado, mas eu preciso, porque ele faz muito bem pro intestino, pra barriga, né? E, gente, se vocês tiverem dicas aí pro intestino, pro desenvolvimento do intestino, além da água, né? É muito importante, né? Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar, o que eu vou fazer pra essa vitamina.
tá bom? Vou pegar aqui. Gente, olha, vou mostrar aqui pra vocês, né? Peguei aqui um abacate, tá até aqui na... Tá mole, gente, que delícia, eu amo. Vocês gostam de abacate? Então, vocês vão precisar de um abacate, tá? Vou cortar ele aqui, eu acho que ele tá muito madurinho, muito maduro, vamos ver. Mas não tem problema, né? Ó, ai, gente, que delícia! Ó, tá? Eu vou fazer a metade dele. Eu gosto. E aí aqui eu vou colocar ele no copo. Vou colocar ele no copo do liquidificador, tá, gente? Aqui, né? E também vou precisar do leite, tá? Eu vou usar o leite desnatado, tá bom? Mas vocês podem usar o leite da sua preferência, tá bom? Ó, eu vou colocar. Estou preparando o caminho. Aí eu vou tirar aqui assim, tá? E cada vez. E nele o meu prazer está. Eu sou. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Um copão. Aí eu pus aqui, pessoal, o leite e o abacate, vou bater. Vou pôr nesse copo aqui mesmo. Vocês gostam, gente, de vitamina de abacate? Mari, você não vai adoçar? Vou, gente, vou colocar adoçante, tá? Esse adoçante aqui, tá bom? Mari, por que você tá tomando adoçante? Gente, não sei. Tô querendo evitar mais o açúcar, mas tá tudo bem, tá? Não tenho diabetes, nada. Mas eu gosto. Eu acostumei, porque minha mãe usa adoçante, aí eu acostumei. Aí eu ponho aqui umas 5 gotinhas, 6 gotinhas, né? Aí eu vou pegar a colher aqui e vou mexer. Gente, só façam. Muito bom. Se você gostou dessa receitinha, deixe seu like e se inscreva no meu canal.